Olá, eu sou a Paty Kish e hoje eu vou falar sobre o DIU de cobre. Basicamente, o DIU é um método contraceptivo que consiste numa pecinha em formato... pode ter vários formatos, mas o mais comum tem formato de T, de plástico, e no caso do DIU de cobre, ele recebe uma cobertura de fio de cobre. As iniciais DIU, D e U, significam dispositivo intrauterino. Hoje em dia nós temos o SIU, que significa sistema intrauterino, que seria o DIU medicado, o DIU com hormônios. Hoje eu vou falar apenas do DIU de cobre, que é o DIU não medicado. O preço do DIU de cobre. Aqui no Brasil eu já encontrei entre R$ 75 até R$ 200, mas eu sei que existem convênios que cobrem e pode ser colocado gratuitamente pelo SUS. O DIU de cobre não altera a menstruação porque ele não tem hormônios, mas no primeiro trimestre há relatos de mulheres que têm aumento no fluxo menstrual e cólicas também. O DIU de cobre tem um período de duração de pelo menos 5 anos, mas que pode durar até 12 anos. Então ele é muito prático por essa razão. Você vai até a ginecologista, pede para colocar, ele é introduzido e você passa um período longo de tempo sem precisar se preocupar novamente e você não precisa fazer nada. Por isso, a diferença de probabilidade de eficácia entre uso perfeito e uso típico é igual, porque não existem falhas de utilização. O DIU de cobre é bastante seguro, sendo que a eficácia pode chegar a 99,2%. Seria um índice de falha de 0,8%. Significa que em 1.000 mulheres usuárias de DIU, nós temos 8 gestações. Agora, como funciona o DIU, afinal, né? A gente sempre ouve falar que ele é muito seguro e que é só colocar, que ele fica lá dentro do útero quietinho e funcionando, mas o que efetivamente ele faz lá dentro? Bom, o mecanismo de ação do DIU não é algo completamente estabelecido pela ciência. Trabalha-se com hipóteses. Acredita-se que... E as hipóteses mais aceitas hoje são que a presença dele dentro do útero gera uma reação inflamatória a um corpo estranho. E essa reação inflamatória, sem entrar em detalhes específicos, geraria alterações nas células reprodutivas, tanto no óvulo quanto nos espermatozoides, e também tornaria o útero um ambiente hostil para os espermatozoides, né? Eles teriam dificuldade de movimentação dentro do útero, se tornaria difícil para que eles chegassem até as trompas uterinas, mas também aconteceria um afinamento do endométrio, que é onde o óvulo fecundado se fixa quando da nidação. Então, lembrando um pouco o processo de concepção. O espermatozoide vai até a trompa uterina, nós temos 2 trompas, né? Então, os espermatozoides que conseguem chegar à trompa na qual tem um óvulo, caso tenha um óvulo, em geral só tem um. Então, os espermatozoides que vão para a trompa onde o óvulo está, talvez um deles consiga fecundar o óvulo. Depois, uma vez o óvulo fecundado, ele viaja dentro do útero até o endométrio, onde o óvulo fecundado se fixa. Esse período demora aproximadamente uns 7 dias, e aí quando o óvulo fecundado se fixa, isso recebe o nome de nidação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é aí que a gestação começa, nesse momento em que ocorre a nidação.
Então, como o DIU atua impedindo a concepção, que é a fecundação do óvulo, ou a anidação, ele não é um método abortivo, ele ainda é um método contraceptivo. E por conta dele ter esse efeito ainda, o DIU de cobre especificamente, ter esse efeito após a concepção e impedir a anidação, ele é um contraceptivo de emergência bastante eficaz. Então, caso você tenha tido uma relação desprotegida, até 5 dias depois você pode colocar um DIU de cobre e ainda evitar a gestação. E também tem mais um detalhe que quando calha do DIU falhar, que é raro, mas acontece, a probabilidade de abortamento espontâneo é 50%, é bem elevada. E principalmente pela forma como o DIU atua, que é impedindo, dificultando, né, o trânsito das células dentro do aparelho, acontece bastante de quando ele falha, o óvulo fecundado não conseguir fazer o trânsito até o endométrio e ficar na trompa. Quando isso acontece, o que a gente tem é uma gravidez ectópica. Esse tipo de gravidez é extremamente perigosa para a mulher. A gravidez ectópica pode acontecer em outros lugares. Ela sempre ectópica é porque ela aconteceu fora do útero, mas ela pode acontecer em vários lugares. Aqui no caso do DIU, em geral, ela acaba acontecendo na trompa. E nesse caso, esse feto não tem como sobreviver e o prosseguimento dessa gravidez pode acarretar a destruição das estruturas do corpo da mulher e ela precisa ser tratada. Inclusive, em caso de gravidez ectópica, não é possível fazer aborto medicamentoso. É uma situação bastante delicada e que demanda um tratamento específico. Por isso, é importante manter a atenção redobrada no caso de gravidez por falha do DIU. O DIU é um método contraceptivo bastante interessante e utilizado muito pouco aqui no Brasil, mas é importante ter em mente que ele tem muitas vantagens, especialmente para mulheres que costumam se esquecer de tomar pílula ou esquecer de tomar injeção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo vídeo, que deve ser o último dessa série por enquanto, eu vou falar sobre o contraceptivo de emergência, conhecido como pílula do dia seguinte. Então, até a próxima. Tchau, tchau.